Eu peguei uma aula completa lá do meu curso mais completo, o curso de Alemão e Fritz 5.0, uma aula que usa a metodologia em animação que eu uso lá. Nesta aula eu vou te ensinar os pratos típicos alemães, você vai aprender os pratos típicos alemães que mais aparecem em um cardápio, tá legal? Então, na sequência, logo daqui a pouquinho aqui já vai começar esta aula em animação. Na sequência, eu vou voltar para ensinar você a fazer o pedido dos pratos, a chamar o garçom e também a pedir uma cerveja e também como dizer chopp em alemão, tá legal? Então eu vou rodar esta aula em animação, eu retirei, tá? É um bônus que eu retirei para você lá do meu curso fechado, completo. Você vai aprender os pratos típicos alemães, os principais pratos que você mais vê num cardápio, tá? E na sequência eu volto para ensinar, abrir a minha lousa aqui, o meu bloco de notas, ensinar você a pedir estes pratos e também a pedir cerveja e um chopp em alemão, que é algo que muita gente precisa saber antes de ir para a Alemanha. Mesmo que você não beba, você pode usar isso para pedir outras bebidas. Eu mesmo não bebo, bebo só refrigerante. Então você pode usar isso para pedir uma Coca-Cola ou qualquer coisa do tipo, um suco, coisa do gênero. Tá legal? Fique com a aula em animação e eu volto na sequência para ensinar, para complementar ela. Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos à aula de número 50 do nosso curso. Nas últimas aulas, aprendemos vários tipos de carne: carne de porco, carne de boi, carne de frango e carne de pato. Vamos ver aqui nesta aula, antes de seguirmos para as sobremesas, alguns pratos tipicamente alemães. Pratos que você, inclusive, encontra aqui no Brasil, quando você vai a um restaurante alemão. Um deles costuma aparecer muito em cardápios, que é o famoso Schnitzel. 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 O que é o Schnitzel? Crocante e suculento, o Schnitzel é um dos pratos mais famosos do sul da Alemanha, inclusive da Áustria. Ele é semelhante ao bife à milanesa brasileiro e também leva uma camada crocante de farinha de ovo. A origem deste prato se encontra na Grécia e foi levado para a Península Ibérica por comerciantes árabes durante a Idade Média e, posteriormente, para a Itália, e chegou na Áustria no ano de 1857. Desde então, ele se tornou a identidade gastronômica da Áustria. Este prato tem como acompanhamento salada de batatas, rodelas de limão e um tipo de geleia de groselha. Aqui estamos falando do schnitzel tradicional. Provavelmente, cada restaurante tem a sua própria versão. A versão alemã do schnitzel é feita com filé de porco e leva acompanhamento de salada, batatas fritas, saladas de batata alemã ou até mesmo um outro prato, conhecido como Bratkartoffeln, que se assemelha à nossa batata gratinada. Há também versões de schnitzel feito com peito de peru ou até mesmo carne de boi. Você pode encontrar em alguns cardápios o seguinte prato: Rindschnitzel, que nada mais é do que o schnitzel feito com carne de boi. Um outro prato muito famoso na Alemanha é o chucrute, Sauerkraut. Sauerkraut, chucrute. Provavelmente esta seja a comida mais popular da Alemanha. O chucrute não é nada mais do que uma conserva de repolho fermentado. E existem diversas maneiras de preparo, e muitas vezes é servido como acompanhamento de um outro prato, do prato principal. Temos também o Eisbein. Você já aprendeu que Eisbein é joelho de porco. Poucas pessoas sabem que ele não é nada mais do que joelho de porco e que pode ser servido frito ou assado, e é feito com diversas especiarias. Costuma vir acompanhado de chucrute. Um outro prato famoso é um que vimos que pode acompanhar o schnitzel, que é Bratkartoffeln. Bratkartoffeln é um cozido de batatas
feito com alguns outros ingredientes em uma frigideira. Pode ter como ingredientes cebola, bacon, toucinho de porco, alho, sal, entre outros. Seguindo para um outro prato tipicamente alemão, temos o Schlachtplatte. Schlachtplatte. Tente repetir comigo. Schlachtplatte. Como vocês podem notar, porco é um alimento muito utilizado na culinária alemã. O Schlachtplatte é um prato feito com carne de porco, aqui no caso, a barriga do porco, e pode ser acompanhado por batata ou chucrute. Ou, se você estiver com muita fome, você pede logo um Eisbein com Schlachtplatte. Um outro prato um tanto curioso na Alemanha é o assim chamado Semmelknödel. 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 O Semmelknödel é uma espécie de bola confeccionada de pão e tem como alguns de seus ingredientes pão francês amanhecido, algumas unidades de ovo, leite morno, cebola picada e uma colher de noz moscada, e também sal. Bom, já que vimos alguns pratos salgados tipicamente alemães, vamos ver aqui um doce tipicamente alemão, que você encontrará em praticamente todos os restaurantes alemães. Os restaurantes bons, que é o famoso Apfelstrudel. Apfelstrudel. Tente repetir comigo. Apfelstrudel. Apfelstrudel, que significa folhado de maçã. Vamos dividir esta palavra ao meio. Deste lado aqui temos a palavra Apfel, que significa maçã. Apfel. E do outro temos a palavrinha Strudel, que aqui significa folhado, folhado de maçã. Apfelstrudel. É uma sobremesa tradicional austríaca. Ela surgiu em Viena e tornou-se popular internacionalmente. Talvez seja a receita contendo massa folhada mais conhecida da Europa. Ele também é chamado de apenas Strudel na Alemanha. O strudel recheado é cozido no forno e pode ser servido até mesmo quente. Ele vem polvilhado com açúcar em pó. O ingrediente principal aqui está no nome, que é a maçã, Apfel, mas ele pode conter alguns outros ingredientes em sua composição, tais como chantilly ou molho de baunilha. Temos Apfelstrudel. Já fiquei com vontade de comer o meu. Outra sobremesa que podemos ter é o chocolate. Em alemão falamos Schokolade. Die Schokolade. Die Schokolade. Aqui, a palavra chocolate é do gênero feminino. Die Schokolade. O chocolate. Podemos optar por tomar um sorvete após o almoço. Sorvete em alemão falamos Eis. Eis. E é do gênero neutro. Das Eis. Das Eis. O sorvete. Bom, já que estamos falando de doces, vamos aprender a dizer doces em alemão. Na língua alemã, temos uma palavrinha que indica o sabor doce e não um doce de comer em si. A palavra em questão é a palavra süß. 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 E ela significa doce. Mas, no que se refere ao sabor, doce de comer destes que a gente pega como brigadeiro, por exemplo, dizemos em alemão Süßigkeit. Süßigkeit. Die Süßigkeit. Tente repetir comigo. Die Süßigkeit. O doce, aqui do gênero feminino. Süßigkeit.
Esta palavra sim indica um doce de comer. Em um cardápio em alemão, você pode ver esta palavra no plural, doces. Süßigkeiten. Süßigkeiten. Die Süßigkeiten. Aqui bastou adicionar apenas as letras E, N ao final da palavra Süßigkeit para termos o plural. Süßigkeiten. Doces. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Acredito que coloquei muitas palavras novas para você tentar memorizar. É claro que você não é obrigado a decorar todas elas. Estou colocando aqui também muitas curiosidades, coisas que considero ser útil saber ao ir a um restaurante de comida alemã. Obrigado e até a próxima aula. Auf Wiederhören! Alles Gute! Bom, então aqui dando continuidade, você já aprendeu muitos pratos alemães aí. Como a gente pede um prato, tá? O que eu recomendo você fazer, depois você pode voltar na aula e anotar no seu caderno todos os pratos, né? Você tem o Eisbein, que é o joelho de porco, você tem o Sauerkraut, que é o chucrute, que é aquele repolho azedo. Você tem o Schlachtplatte, que é aquele prato com as salsichas, o chucrute e tudo mais, que é um prato completo, né? Normalmente servido para 2 pessoas, entre outros pratos. Como que você pede, então? Como que você vira para o garçom e fala: seu garçom, eu gostaria de pedir o meu prato. Tá? Eu gostaria de pedir e o nome do item. Para isso, tá? Nós vamos aprender algumas palavrinhas novas. Uma delas é a pessoa eu, ich. A pessoa eu, a palavra ich no alemão, é uma das mais complicadinhas que os alunos mais apanham para pronunciar no começo, por conta desse CH no fundo da garganta. Tá? Você talvez vai dizer ich, ich, mas não vai falar ich. Tá? Tente comigo, ó. Você trava a língua aqui nesses dentes de baixo. Trava ela aqui, ó. E sopra, solta o ar. Trava a língua nos dentes aqui da parte de baixo, né? Você deixa ela presa ali e solta o ar. Ich. No começo não é fácil, mas vá praticando que com o tempo ele vai ficando fácil. Isso significa eu. Tá? Significa eu. E aí você vai precisar de uma outra palavra. Eu até ensino essa palavra, este verbo, na aula de alemão para viagens. Né? Nós temos outra aula em animação lá, onde eu te ensino alemão básico para viagens, mas eu já vou dar este conteúdo aqui para você. Quanto mais contato você tiver, melhores as chances de você internalizar isso. Então você tem ich, você vai precisar da palavra möchte, ich möchte, você pronuncia assim, ó. Möchte, tá? Vai parecer estranho isso que eu vou falar, mas você pode imaginar uma vaquinha mugindo. Möchte, tá? É assim que você pronuncia o O com os 2 pontinhos. Möchte. Você pode até, né, ele dá uma esticadinha. Möchte. Ich möchte. E aí, quando você quer dizer para o garçom, eu quero pedir, você diz o seguinte: Ich möchte gern bestellen. Ich möchte gern bestellen. Gern significa de bom grado. Tá? Vou colocar a tradução de cada palavra aqui. Desejo. Gern, de bom grado. Tá? Quando você une as duas, ich möchte gern, eu gostaria. Tá? Eu gostaria. Ich möchte gern bestellen. Ich möchte gern bestellen. Tá? Ich möchte gern bestellen. E o verbo bestellen no alemão, significa pedir. Nós teremos uma aula completa sobre verbos em alemão aqui, com a pronúncia dos verbos e ensinando também você a transformar este verbo em outra palavra, tá? Mas você já tem em mente que bestellen significa pedir, e a letra S, quando vem antes da letra T, no alemão tem som de S, de CH. Você pronuncia assim, ó, bestellen. Tá? Ó, bestellen.
pedir. E todo verbo no alemão tem a sua forma no infinitivo, com as letras E, N. Tá? Então aqui ele está no infinitivo, por quê? Nessa estrutura de frase aqui, com este verbo, com o verbo desejar, o verbo desejar se conjuga na pessoa eu e o outro verbo fica no infinitivo no final da frase. No português você também diz isso. Eu quero pedir. Eu desejo pedir, fazer o pedido, tá? Ich möchte gern bestellen. E como você chama o garçom? Você pode apenas acenar para ele, né? O que é muito comum aqui, ou chamá-lo Herr Ober. Herr Ober, tá? Você pronuncia assim, ó, Herr Ober. Ober. As letras E, R no alemão são pronunciadas como um carioca pronuncia a palavra ar. Ober, garçom. Herr Ober, tá? Você também tem o termo Kellner, garçom. Em algumas regiões, o termo Herr Ober é aquele termo mais dia a dia, coloquial, tá? Mas você tem também a palavra que significa garçom, que é aquele termo mais bonitinho, que é o termo Kellner, tá? Então você pode usar Herr Ober ou Herr Kellner, tá? Onde você pronuncia assim, ó, Kellner, tá? Então você tem duas opções, Herr Ober ou Herr Kellner, ou apenas Kellner. E garçonete em alemão você tem Kellnerin, tá? Kellnerin. Garçonete. Kellnerin. Toda palavra no feminino, no alemão, para você colocar uma palavra como esta do gênero masculino no feminino, basta você adicionar as letras I, N ao final. Então você tinha antes Kellner e agora você tem Kellnerin, garçonete, tá? Então é assim que você chama o garçom, tá? Ou apenas levanta a mão, como a gente faz aqui no Brasil, bitte. Você pode apenas levantar a mão e dizer bitte, que significa por favor. Eu acho que é a opção mais fácil. Bitte. Hier bitte. Aqui, por favor. Ich möchte gern bestellen, tá? Ich möchte gern bestellen. Eu desejo fazer o pedido. E aí você pode especificar o que você vai pedir, né? Vamos ver. Você pode usar esta mesma frase aqui, ó. Você pode usar essa mesma estrutura, eu vou apagar, eu vou copiá-la aqui, na verdade. Você vai dizer o que você quer. Vou colocar esse parênteses aqui e você vai dizer, por exemplo, ich möchte Eisbein. Ich möchte ein Eisbein. Tá? Eu desejo um joelho de porco. Ich möchte ein Eisbein. Vou colocar a pronúncia aqui, ó. Ein Eisbein. Ein Eisbein. Ein Eisbein, tá? Um joelho de porco. Eu desejo um joelho de porco. Você vai construir esta frase, você vai praticamente trocar o termo Eisbein, que é joelho de porco, por outro termo do cardápio, tá? E você não precisa se preocupar se você está pronunciando corretamente ou não. Você é um iniciante no idioma, você está se virando aqui nesse contexto dentro do restaurante, tá? E vai conseguir fazer o seu pedido. Se você quiser um refrigerante, por exemplo, você diz o seguinte: Ich möchte eine Cola. Tá? Eu desejo uma Coca-Cola. Lembrando que o ein é usado para palavras do gênero masculino e neutro. Eine significa uma. Então, uma Coca-Cola. Ou ich möchte eine Limo. Tá? Eu desejo uma limonada. Eu desejo uma limonada. Ou se você quer um suco de laranja, por exemplo, você pode pedir Ich möchte einen Orangensaft. Tá? Onde a palavra Orangensaft significa suco de laranja, a palavra Saft significa suco,
Saft. A letra S, quando vem antes de uma vogal, tem o som de Z, tá? Saft. E Orangen significa laranja. O R, no alemão tradicional, é pronunciado no fundo da garganta. Orangen. Muita gente tem dificuldade em fazê-lo. Alguns preferem pronunciar com a ponta da língua. Orangen, orangen. Igual os alemães lá do sul do Brasil fazem, tá? Para você fazer este R no fundo da garganta, você tem que meio que imitar um cachorro rosnando. Tá? Você tem que praticar isso para daí conseguir soltar algo como Orangen, Orangensaft, tá? No começo é difícil, mas você pode praticar com essa dica que eu acabei de te dar. Então, ich möchte einen Orangensaft, tá? Ich möchte einen Orangensaft. Aqui nós temos uma declinação no acusativo. Nós, nas próximas aulas, teremos uma aula super completa sobre declinações, nominativo e acusativo. Isso não é uma preocupação para você, tá? Tenha em mente que ein significa um e einen também significa um, só que esta palavra é do gênero masculino, tá? Então, como você está desejando aquele item, palavras do gênero masculino têm os seus artigos que as antecedem declinados com as letras E, N. Isso é o acusativo, porque elas estão sob a ação de um verbo, mas isso eu explico com muitos detalhes na aula sobre nominativo e acusativo, tá? Eu acho que deve ser a aula do capítulo 8 ou 9, se eu não me engano. Logo adiante aqui você encontra esta aula super completa, tá legal? Então aqui, essa é a estrutura básica para você pedir as coisas em um restaurante, tá? E aí, como que você pede uma cerveja em alemão? Uma cerveja em alemão, né? Como você diz, antes de mais nada, como que você diz cerveja em alemão? Cerveja em alemão nós dizemos das Bier, do gênero neutro. Das Bier. Inclusive nós temos uma aula sobre os artigos em alemão, onde eu vou ensinar para você tudo sobre os artigos e como você memoriza as palavras com seus respectivos artigos em alemão. Tá? Então, das Bier significa a cerveja. A cerveja. E aí você vai encaixar esta palavra. Se você vai dizer uma cerveja, você diz ein Bier. Você vai encaixar esta palavrinha aqui dentro desta frase, tá? Vamos colocar aqui, vamos apagar. Então você começa dizendo ich möchte, eu desejo, ein Bier. Ich möchte ein Bier. Ich möchte ein Bier. E você pode complementar trinken. Eu desejo tomar uma cerveja. As frases no alemão que usam essa estrutura com o verbo desejar, o segundo verbo da frase fica lá no final, depois do objeto que você deseja, tá? Você tem literalmente, eu desejo uma cerveja beber. Ich möchte ein Bier trinken. Eu desejo uma cerveja beber. Eu desejo beber uma cerveja. Tá legal? E se você quiser um chopp em alemão, como que você diz chopp em alemão? A palavra chopp, que a gente conhece aqui no Brasil, vem do verbo em alemão, vem da palavra em alemão chamado schoppen, ein Schoppen, que é uma medida, uma tiragem de medida. Tá? Uma medida em litros. Agora de cabeça não lembro exatamente quantos litros, alguns litros e alguns ml. E ela deu origem à palavra chopp. Mas o fato é que na Alemanha você não diz chopp. Na Alemanha você usa o termo Bier von Fass. Mas o que raios é isso, professor? O que é Bier von Fass? Bier é cerveja. Von Fass significa do barril. Cerveja do barril. Cerveja que fica no barril, que sai do barril. Tá? Literalmente é assim que nós dizemos chopp em alemão. Bier von Fass. Então, se você vai pedir um chopp na Alemanha, você diz algo como Ich möchte ein Bier von Fass. Tá? Você pode apenas tirar o trinken e deixar Ich möchte ein Bier von Fass. Lembrando que Fass em alemão significa barril. Fass e Bier, cerveja. Cerveja do barril. Bier von Fass. Você pronuncia assim, ó. Bier von Fass. Tá?
Bia von Fass. Bia von Fass. A letra V no alemão tem som de F. Von. Bia von Fass. Cerveja de barril, ou também conhecido como chopp, né? Olha só, chopp. Tá legal? Então, você tem aí, ich möchte ein Bier, eu desejo uma cerveja, ou ich möchte ein Bier von Fass. E você tem esta receita de bolo aqui que você pode usar para pedir comida. Isso daqui você pode anotar, se você for para a Alemanha, é o básico do básico, tá? Mesmo que você erre na declinação, use um artigo errado, o garçom vai entender. Kellner, bitte, ich möchte bestellen. Eu desejo pedir. Ich möchte, o que você quer comer. Ich möchte Eisbein. Ich möchte tal item do cardápio. Ich möchte Rindfilet, filé de carne bovina. Tá? Então você escolhe o item que aparecer no cardápio e coloca no meio dessa frase, no final dessa frase, que o garçom vai entender e vai anotar o seu pedido. Tá legal? Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa com esta aula, que você tenha gostado desta aula, principalmente da parte com animação, que usa a metodologia do meu curso completo, tá? E a gente se vê na próxima aula. Foi um prazer ter você aqui comigo nesta aula. A gente se vê na próxima aula para a gente aprender mais coisas e desvendar ainda mais a língua alemã.